Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que me traz à tribuna é para tratar de um fato ocorrido na semana passada com o presidente Temer, em viagem à Europa, onde cometeu vários trocadilhos, cometeu várias gafes, que foi o assunto de maior repercussão nas redes sociais aqui no Brasil, principalmente no Twitter. Tudo começou já desde a partida de Temer, quando a própria assessoria de imprensa anunciou que ele estava de partida para a República Socialista Federativa Soviética da Rússia, quando, na verdade, nós sabemos que desde 91 é chamado de Federação Russa. E a intenção do presidente era buscar investimento para o Brasil. Mas, na ocasião, lá na Noruega, ele foi informado que seria reduzido pela metade o repasse de dinheiro para o Fundo de Proteção Amazônica. Isso fruto da política que ele tem adotado de ampliação de desmatamento no Brasil, para atender os interesses, principalmente da bancada ruralista. E o dia após chegar à Noruega e esses cortes de investimentos serem anunciados, tiveram vários manifestantes lá que o receberam com Fora Temer. E parece que ele se confundiu de tal forma, talvez entre Noruega, Suécia, até por conta da distância de uma capital, tanto Oslo como Estocolmo, ficar em torno de 500 quilômetros, um de distância para o outro. Ele se confundiu, que na hora de chamar o rei da Noruega, ele chamou o rei da Suécia. Mas por que eu estou trazendo ainda esse assunto da semana passada para hoje? É que no final ele fez outra confusão. Quando estava indo visitar o legislativo norueguês, ele disse que estava indo fazer uma visita ao parlamento brasileiro. Isso demonstra a confusão que está a cabeça do Temer. Mesmo na Europa, ele não tira a cabeça do parlamento brasileiro, porque já sabia que na data de hoje, ou talvez até amanhã, ele seria denunciado pela Procuradoria-Geral da República. E denunciado pela primeira vez na história do nosso país, diga-se de passagem, denunciado por crime comum, corrupção passiva. E o Ministério Público, em torno de 60 laudas, fez uma denúncia muito bem fundamentada, em que relata a relação do Temer com o Joelis Batista e principalmente com Rodrigo Loures, o seu deputado de confiança e que era assessor parlamentar, e que houve uma negociação de propina de R$500 mil para calar, para comprar o silêncio de Eduardo Cunha, que, juntamente com o Temer, foram o capitão do golpe contra a presidenta Dilma. Além de também negociar uma propina da ordem de 38 milhões para tratar dos interesses da JBS. E o que nos chama a atenção é que essa denúncia, se não fosse principalmente a classe política ter debatido de ontem para hoje, muito pouco se ouve falar nos meios de comunicação, não se ouve manifestação na rua pedindo que essa denúncia ela tenha o desfecho,
que o Brasil precisa, que o Brasil mereça. Lembramos que, na época do impeachment da presidenta Dilma, várias manifestações aconteceram nas ruas em todo o Brasil. E hoje não acontece. Não é porque a situação da economia no país melhorou. Não é isso. É exatamente porque, com a presidenta Dilma, ocorreu um golpe político e midiático e que a grande imprensa convocou a população para ir para as ruas. E agora nós estamos diante, não de um crime de responsabilidade que não chegou nem sequer a ser provado, que foi o caso das pedaladas fiscais, mas de uma denúncia grave, apresentada pelo chefe do Ministério Público brasileiro, Procurador-Geral da República, que denuncia por crime de corrupção. E sem falar que ainda há possibilidade de uma nova denúncia por obstrução de justiça. Eu uso esta tribuna não só para comentar esse caso, mas para pedir, principalmente aos parlamentares maranhenses, principalmente aqueles que votaram contra a democracia, contra o golpe, contra a presidenta Dilma, que tenham a mesma postura na votação dessa denúncia daqui uns dias no Congresso Nacional. Até porque trata-se agora de um crime grave, de um crime comum, que tem provas robustas. E nós, a sociedade brasileira, ela clama por justiça, para que essa denúncia ela chegue até o final e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, ela possa valer. E aí, depois do afastamento, dos 180 dias, depois da condenação pelo Supremo, que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele, ao invés de convocar eleições diretas, ele convoque, sim, eleições indiretas, articuladas com toda a classe política a nível nacional, porque o Brasil não suporta mais a continuidade desse golpe. E acho que a solução para o país sair dessa crise econômica e política é eleições diretas para presidente do Brasil.